Olá, bem-aventurados! Amanheceu. E quando amanhece, é hora da gente fazer a nossa consagração, né? Entregar, ofertar a Deus os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Ofertar a Deus, entregar na mão dele o nosso coração e a nossa vida. Na mão daquele que tem tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Hoje eu queria compartilhar com você uma passagem muito interessante que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 14, né? É uma passagem muito interessante que Jesus vai dizer, né? Ontem a gente falou sobre Filipenses, lá sobre olhar para as coisas do futuro, avançar, deixar as coisas para trás. Eu fiquei muito com essa palavra no meu coração, sabe? Eu fiquei muito com essa mensagem de você olhar para frente e esquecer das coisas lá para trás. Eu gosto muito de contar o meu testemunho da transformação que Deus fez aqui na minha vida, e eu fiquei muito com isso. E Deus trouxe na minha memória essa passagem, né? Às vezes a gente precisa sair de lugares que não cabe mais a gente. E aqui em Mateus, no capítulo 10, no versículo 14, vai dizer pra gente sair de certos lugares, e quando a gente sair, a gente bater a poeira dos nossos pés. E eu fiquei com isso na mente, por quê? Porque às vezes tem lugar que não cabe a gente. E aqui, nessa passagem de Mateus, eu vou ler, vai dizer, ó: e se alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquele lugar, e na saída sacudam um pó de suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Né? E a irmã pregou lá no domingo sobre isso, sobre olhar para frente, esquecendo das coisas lá de trás, porque Deus nos fez uma nova criatura, e nos fez mesmo, né? Nos fez mesmo. Ele mudou o velho homem, né? Deus mudou o velho Maico, trouxe um novo Maico para cá, transformando a minha vida. E essa coisa de sacudir a poeira dos pés, sacudir a poeira dos pés quando nós não somos bem-vindos em algum lugar. E a gente não é bem-vindo, sabe, na Babilônia, gente, no Egito. Não é lugar para nós. Quando nós saímos do Egito, nós temos que sacudir, bater os pés e sacudir, porque nós não devemos carregar nem a poeira daquele lugar com a gente. Olha, eu falo isso porque eu vivi isso literalmente na vida. Eu fui meio que forçado, né, por meios legais, a ter que voltar num lugar lá, num lugar que eu não queria voltar, principalmente no momento, naquela situação, na época que eu fui. Era um momento que era o último lugar que eu gostaria de ter colocado os meus pés, no momento que eu estava passando na minha vida. Mas eu tive que ir, né? Eu tive que passar por essa experiência. E quando eu estava lá naquele lugar, na hora que eu estava indo embora, eu lembrei dessa passagem, de bater os pés. Eu falei, eu vou bater os pés aqui, que eu não, desse lugar eu não quero levar nem a poeira. Uma terra maldita. E era um lugar maldito, foi um lugar muito ruim para mim. E eu bati a poeira dos meus pés, fui seguir em frente, deixei tudo aquilo para trás. E nós temos realmente que deixar. Eu tava meio assim, que eu falei, mas talvez a gente tenha que deixar só as coisas que nos envergonhavam no nosso passado. Essas coisas principalmente, porque se Deus te fez uma nova criatura, né, você não precisa lembrar daquilo, da pessoa ruim que você era, né, ou do velho homem que você era, né? Mas a gente tem que fazer esse título de comparação. E essa coisa de sair de lugar e bater a poeira não é só fisicamente, é fisicamente também, porque a gente tem lugares que não te cabe ao longo da sua vida, que não cabe você, que não te encaixa mais, que você não se sente à vontade. Então você tem que bater os pés, sacudir a poeira aí e não olhar para trás, tá, gente? Porque um problema que a gente tem é olhar para trás, fazer como a mulher de Ló, achar que deixamos alguma coisa de valor na Babilônia, no Egito, em Sodoma, em Gomorra. A gente sempre acha que deixou alguma coisa lá e nós não deixamos. O tesouro está com a gente, que é Deus. O tesouro maior, o que importa, o que é precioso, tá aí com a gente. E a gente precisa bater os pés e sacudir
emocionalmente também, sabe? Tirar a poeira das emoções que nos sujam, que sujam a nossa mente, que trazem à memória aquilo que nos traz dor, que nos ferem. Precisamos bater os pés e, sacudir a poeira e fazer como o apóstolo disse. Prossigo para as coisas, avançando para a frente, prosseguindo para as coisas lá do alto. Precisamos nos desprender do velho homem, né, das velhas práticas que nós fazíamos, e olhando para a frente e para o alto. Nós seguindo para a frente e olhando para o alto, que é Jesus. Sacudir a poeira. E se alguém ou alguma cidade não quiserem recebê-los, nem quiserem ouvi-los, saiam daquele lugar e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto àquele lugar. E agora Deus me trouxe à tona um fato muito interessante, que as pessoas que se relacionavam comigo sempre gostavam de desabafar comigo. Elas sempre gostavam de ser ouvidas, porque eu sempre fui um bom ouvinte, né? Eu sempre fui um bom ouvinte, eu sempre prestei os meus ouvidos, tenho 2, então eu prestava os 2 ouvidos para as pessoas, mas as pessoas nunca estavam dispostas a me ouvir, né? Ou fingiam que ouviam, só escutavam, mas não ouviam, não prestavam atenção naquilo que eu falava. Eu ficava ali insistindo, querendo, porque eu ouvia o problema delas, eu estava ali, eu estava aconselhando, eu estava fazendo, estava sendo amigo, sendo companheiro, sendo solícito, e as pessoas não eram solícitas comigo. Eu devia ter levantado. Eu devia ter lembrado dessa palavra naquela hora. Porque é muito ruim você falar quando as pessoas não querem te ouvir. É muito bom ser ouvido. Você falar e ser ouvido. E é muito amargo você querer compartilhar algumas coisas se a pessoa não te ouvir. E na hora, assim, você vai lá, você doa o seu tempo, você se dedica, você se presta ali para aquele momento que a pessoa precisa desabafar com você. E quando você vai lá compartilhar suas coisas, ela tá no WhatsApp, ela tá conversando com a amiga, ela não presta atenção. Isso é muito ruim com as pessoas. É um descaso, um desrespeito, uma falta de consideração. Então a gente tem que fazer com pessoas que não querem nos ouvir, a gente tem que fazer o quê? Você tem que levantar, bater o pé, sacudir a poeira e ir em frente. As pessoas que não querem te ouvir, que não querem te receber, e você tem que saber que tem lugares na vida que não te cabe. Não cabe mais você. O seu passado, a irmã falou lá no domingo, o seu passado é um lugar que não te cabe mais. Não cabe. Tudo que você tinha que viver, você já viveu lá. Tudo que você tinha que passar, você já passou lá. Ficou para trás. O que fica para trás tem que ficar lá atrás. Já é por isso que nós não temos olhos atrás da cabeça. Porque nós temos que olhar para frente. Nós não temos olhos na nuca. Nós temos para frente, olhando para frente. Para onde a gente vai pisar. Para onde a gente quer chegar. E não por onde a gente já passou. Entendeu? Porque pra gente olhar pra trás, a gente tem que, você tem que virar, você tem que dar, inclinar para poder olhar para trás. É um esforço muito grande que você tem que fazer para olhar, né? E a maioria das coisas que a gente deixa lá atrás não vale a pena ser lembrado. Porque a gente deixa para trás a dor, o sofrimento, o pecado, as traições, as mentiras, né? A desonestidade, tudo, o rancor, o ressentimento, tudo isso a gente tem que deixar lá para trás. E tem uma canção muito linda que diz que eu não tenho mais tempo para perder com ressentimentos, porque ele me amou. Então, se você tem estado em muitos lugares, reveja bem quais lugares você tem estado, porque tem lugar que não te cabe mais. E quando você perceber que está num lugar que ele não encaixa mais para você, bata os seus pés. Não carregue nem a poeira. Não leve com você nada que não é bom. Carregue contigo só a palavra de Deus. Deus é bom, é o que nós temos que carregar. Largue tudo, só não largue Jesus. Carregue, entendeu? Então se alguém não quiser te ouvir, sacudam a sandália, bata o pó das sandálias dos seus pés, como sinal de protesto, falando, eu não quero voltar mais naquele lugar. E daquele lugar eu não vou carregar nada, eu só vou carregar as coisas boas. E o que é bom? O bom é cumprir o chamado de Deus, é fazer a vontade de Deus, é servir a este Deus. Que Deus te abençoe, espero que essa palavra chegue até você, te traga entendimento, conhecimento, e que você possa refletir e bater a sandália dos seus pés e deixar o passado aonde ele ficou, lá atrás. Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia.